auxiliando no decorrer das explicações, que a gente não perde tempo, hoje é sábado e a hora passa rápido. Então, vamos lá, quem estava aqui no nosso último encontro? Só para a gente ter uma noção. A maior parte, né? A maior parte do estado. Para quem não me conhece, eu sou o Vanderlei, sou bacharel em Direito, fui aprovado na ordem em 2009, assim que me formei em Direito, pela Faculdade de Sete Lagoas, no Unifem. Sou policial civil desde 1997. No outro encontro eu falei que era 2007, mas é desde 1997. Caminhando para 15 anos já de atividade. E estou vereador eleito, que foi em 2008. Eu disse no nosso primeiro encontro aqui por que nós estávamos aqui, que às vezes a pessoa de forma estranha para algumas pessoas, alguns companheiros. E aí eu disse, naquela oportunidade, que conheci o Henrique no ano passado, e ele expôs o projeto dele, um projeto pessoal, mas de forma coletiva para o sistema penitenciário, e trouxe uma série de informações, o desejo de implementar esse curso na busca da efetivação das pessoas que estão no sistema de forma contratada, a busca de uma identidade para o agente penitenciário, que de certa forma fica deslocado, ora participando de entidade da Polícia Militar, ora participando de entidade da Polícia Civil e sem uma identidade própria. Então a gente viu que o objetivo dele é sério e a partir de então nós aderimos à causa, viemos fazer parte desse projeto. Hoje existe uma associação registrada que é a UNAP e os projetos da UNAP se concretizam aqui na questão do clube, a questão desse cursinho preparatório, desse concurso que está vindo e que é a chance de quem não está efetivado no sistema buscar sua efetivação e ter sua tranquilidade aí como funcionário público efetivo. E aí nós viemos participar também das aulas. A gente tem essa certa dificuldade de buscar o profissional, quando é aqui de forma voluntária, sem remuneração, sem um salário. Então nós viemos aqui, dentro do nosso conhecimento, fazer parte desse projeto e dar essa aula hoje aqui de lei de execução penal. Então no último encontro, nós falamos muito da questão da progressão e da regressão do regime. Nós falamos que existem duas formas de penas, três formas de pena, que é a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa, e cada uma tem os seus desdobramentos. Falamos das possibilidades da progressão, falamos das possibilidades da regressão. Não sei se vocês se lembram que a progressão é de par e passo, a regressão ela pode saltar uma etapa do cumprimento da pena, sair de uma menos gravosa, pular uma etapa e vir para uma menos gravosa, vir para mais gravosa, e assim sucessivamente. E tudo isso nós trabalhamos muito a questão do artigo 112 e 118 da LEP, e nesse sentido a gente vai começar a falar aqui o que enseja realmente essa regressão, a questão das faltas, a questão do cometimento de crimes. Então hoje o nosso encontro aqui vai pautar nisso. O que enseja a regressão? E aí a gente passa pela questão das faltas graves ligadas à PPL, questão das faltas graves também ligadas às penas restritivas de direito, questão da consumação e da tentativa das faltas e uma série de outros momentos. Pois bem, a gente fala aqui no artigo 118 que a regressão se dá no inciso 1 por fato praticado como crime doloso ou falta grave. Só para a gente ter um entendimento do que seria crime doloso. A gente ouve muito na televisão, fulano de tal cometeu um homicídio doloso ou ele cometeu um homicídio culposo. Embora eu não tenha dúvida que todos tenham esse discernimento, mas só para relembrar a nossa memória o que seria um crime doloso. É aquele que você o comete com a intenção de fazê-lo. Eu quero matar, eu pego a arma, vou lá e cometo o crime. E o crime culposo? O que seria o crime culposo? Acidente de carro, por exemplo. Não há intenção. Sem intenção. Exatamente, quando não há intenção. Quando o sujeito do crime, ele não se pauta com o dever de cuidado.
E esse dever de cuidado se desdobra em 3 questões, que é a imperícia, a negligência e a imprudência. Então, se toda vez que você negligencia diante de um ato seu e vem a cometer um delito, toda vez que você é imperito, né, e vem a cometer um delito, toda vez que você é imprudente e vem a cometer um delito, você comete um delito de forma culposa. E toda vez que você tem realmente o desejo, você vai com aquela vontade, você tem a intenção de fazer, você comete um delito de forma dolosa. E hoje muito se vê, né, nos acidentes de trânsito, que embora fique essa ideia de que o crime é culposo, mas existe a questão, né, do dolo no crime de trânsito. Às vezes você pega o carro para cometer o crime, pega o carro, vou atropelar aquela pessoa que vai lá e o faz, né? Embora você usou o veículo, mas aquilo não é um crime de trânsito. Você usou o veículo como instrumento do crime, como a arma do crime. E existe outra questão, né, que tem sido muito debatida, é a questão do dolo indireto. Você não toma o devido cuidado, né, no seu ato e vem a cometer um crime na direção do veículo. Por exemplo, o cara entra na contramão. Ele entra na contramão. O que ele está fazendo? Ele está assumindo um risco de vir um outro veículo, né, em sentido contrário, ou de encontrar um obstáculo na frente e vir a cometer o crime. Então, quando você também assume o risco, você impulsa no crime doloso. Então, você tem o dolo direto, o dolo indireto, né, quando você assume o dolo direto, quando você tem a intenção de fazer, o dolo indireto, quando você assume o risco, e a culpa quando você não se posiciona com a questão do dever de cuidado, sendo imperito, sendo negligente, sendo imprudente. Isso é só para a gente esclarecer isso. E aí, a segunda parte do inciso 1 do artigo 118 fala na falta grave. E o que seria essa falta grave? E aí vem uma série de incisos dentro desse artigo, que depois vocês podem pegar a lei de execução penal e fazer uma leitura. Mas vamos trabalhar aqui a questão da falta grave. O que seria essa falta grave? Essa falta grave é referente às penas privativas de liberdade. Está prevista no artigo 50 da LEP. E o que seriam essas faltas graves? Você pega o artigo 50 da LEP, você vai lá no inciso 1º, vem falando lá que aquele que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, o preso que fugir, o preso que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro, o preso que provocar acidente de trabalho, o preso que descumprir no regime aberto as condições impostas e o preso que inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Vamos entender isso aqui, vamos fazer um desdobramento disso. Vamos só ler, decorar, mas vamos entender o que seria incitar ou participar de um movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Caso de um motim, por exemplo, né, o preso lidera ali um movimento dentro do presídio para subverter aquela ordem, né, para provocar tumulto dentro do presídio, ele está cometendo uma falta grave. No inciso 2º fala em fugir. O preso que fugir do presídio, ele também comete uma falta grave. E aí a questão de fugir é muito importante a gente ter um entendimento. O preso que foge, ele comete crime? Ele tem direito a ser crime. Ele comete crime? A fuga por si só é crime? Não. Né? Fugir, sim, é um direito do preso. E é um dever, né, do servidor impedir essa fuga. Mas se o preso comete essa fuga, né, com violência contra a pessoa ou danificando o patrimônio público, aí sim ele comete um crime, né? Aí ele comete um crime. Toda vez que ele serra, aí vai explicar pelo dano ao patrimônio. Exatamente. Aí ele vem a cometer o crime. Se ele serra a cela, se ele faz um túnel, ele está danificando o patrimônio público. Aí sim ele comete um crime, não de fuga, né? Mas o crime de dano ao patrimônio público, o crime de seja de lesão corporal, seja de homicídio lá contra o servidor que está ali para impedir a fuga dele. É o preso que possui instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Que instrumentos são esses?
É os que nós encontramos, que vocês devem, por diversas vezes, devem ter encontrado. Quantas vezes nós já encontramos na delegacia? É o tal do chuço, né, que tem muito, a faca, todo aquele instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, que foi encontrado, né, na posse do preso, ele está cometendo uma falta grave, né, independente ou não que ele tenha utilizado esse instrumento. Então, é bom que nós tenhamos esse entendimento, que as questões das provas, gente, podem vir em forma de problema, né? Vem um probleminha lá. Foi encontrado na cela do preso X, é um chuço. Esse preso comete um tipo de falta. Então é bom a gente dar esses exemplos, a gente está esclarecendo isso, porque as questões das provas podem vir com forma de problema, né? E a gente tem esse entendimento. Provocar acidente de trabalho. Ah, mas como assim, Rodrigo? Preso? Provocar acidente de trabalho? Ele trabalha? Nós falamos, né? Que o preso em regime semiaberto, né, ele fica solto, né, nas colônias agrícolas ou industrial e exerce o trabalho durante o dia e durante a noite ele vem para a cela de forma coletiva. Então, no decorrer desse trabalho, se ele provocar um acidente, né, por vontade própria, é lógico, né, suponhamos que eles estejam lá trabalhando, fazendo tijolos. Aí, no ato de carregar os tijolos, o cara vai lá e joga um tijolo quente no outro. Ele está provocando um acidente de trabalho. Então, ele provocou um acidente de trabalho, ele incorre em falta grave. Aquele que descumprir as condições impostas no regime aberto. Toda vez que o preso progride com o regime aberto, ele não está ali, não tem obrigação. É lógico que ele tem determinadas obrigações, né? Muitas das vezes ele é proibido de frequentar bares, casas noturnas, né? Ele tem a obrigação de tempo em tempo, a vara de execução assinar o livro da execução, demonstrar que ele realmente está disciplinado para reinserir na sociedade. E uma vez que ele descumpre as condições impostas no regime aberto, ele incorre em falta grave. Inobservar, aí no inciso 6, fala em inobservar as regras do inciso 2 e 5 do artigo 39. E o artigo 39 fala exatamente em obediência no servidor ou a pessoa a que ele deva se relacionar. O que significa isso? Né? Daí vem a importância da função do agente penitenciário. Toda vez que o preso ele inobserva o dever de obediência ao servidor e o servidor dá aquela canetada, automaticamente ele incorre em uma falta grave. E ou a pessoa que ele deva se relacionar. Até mesmo uma outra pessoa que está dentro do presídio, que tem o dever de relacionar com ela, se ele não observar esse dever de obediência, ele também incorre em falta grave. E o inciso 7 fala em ter a posse, utilizar ou fornecer telefone, rádio ou similar. O preso foi pego dentro do presídio com um telefone, um rádio de comunicação ou algo similar que o condiciona a questão da comunicação. Ele também incorre em falta grave. E lembrando que hoje nós temos uma legislação penal, que coloca essa situação na função de crime. É um crime de menor potencial ofensivo, onde o preso é submetido a um tempo circunstanciado de ocorrência e é submetido também a uma pena. Então, além disso aqui hoje ser considerado uma falta grave, é também tipificado como crime em uma legislação extravagante. Eu não sei falar para vocês agora o número da lei, mas se vocês pesquisarem aí depois, vocês vão localizar o nome dessa lei e fala, inclusive, também orientando o agente que é aquele que facilitar a entrada desse tipo de aparelho celular, rádio de comunicação ou similar, ele também incorre em crime. Pois bem, e aí nós falamos das faltas graves relacionadas aos crimes que têm como pena privativa de liberdade, ou seja, a pena em que o indivíduo vai para o presídio, a pena em que o indivíduo está recolhido no presídio e submete a algumas questões e submete também a questão da progressão do regime, Lembrando que pena privativa de liberdade é aquela que restringe a liberdade do preso.
O preso é colocado no presídio, é colocado na cela, seja no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. Né? É a questão da pena privativa de liberdade. E as penas restritivas de direito? O preso também comete faltas? Comete. O artigo 51, ele estabelece como faltas graves para os presos condenados a penas restritivas de direito as seguintes. Inciso 1º, descumprir a restrição imposta. O indivíduo é condenado a uma pena restritiva de direito, descumprir a restrição. Restringe, por exemplo, o direito dele de frequentar bares ou casas noturnas. Ele descumpre essa pena, ele comete uma falta grave. Ele retarda o descumprimento da obrigação, está ali no inciso 2º. O indivíduo é condenado a uma pena restritiva de direito de prestação pecuniária, ao pagamento à vítima de uma determinada quantia. Né? E estabelece a data para que ele faça aquele pagamento. Ele retarda o cumprimento da obrigação. Isso fica por isso mesmo? Não. Ele comete uma falta grave. Ele inobserva os incisos 2 e 5 do artigo 39. A mesma questão aqui das penas privativas de liberdade. O preso, ele não observa a obediência ao servidor ao qual ele tem a sua subordinação ali. Ele vem a cometer uma falta grave. E por que é importante que nós tenhamos esse conhecimento? Nós dissemos, no último encontro, que, e está previsto aqui no artigo 118, que a regressão se dá por fato praticado como crime doloso ou falta grave. Então, toda vez que o preso comete uma falta considerada como grave, ele pode ter o regime dele regredido. Se ele está lá no regime aberto, ele pode vir a ser reconduzido ao regime semiaberto ou até mesmo ao regime fechado diretamente. Então, por isso que é importante que nós tenhamos esse conhecimento. E o preso, quando ele é levado ao presídio, ele é cientificado, né, de todas essas regras que estabelecem como faltas graves, como faltas médias, como faltas leves, para que ele também tenha conhecimento e não incorre, né, sem saber que existe aquele regulamento. Então, por isso é importante que nós saibamos, porque o cometimento dessas faltas graves vai incorrer o preso na regressão do regime, tá certo? E a regressão do regime é só relacionada à pena privativa de liberdade ou às penas restritivas de direito também? Lembrando que a pena restritiva de direito não leva o indivíduo para a cadeia, para o presídio, não é verdade? O que é a pena restritiva de direito? Um exemplo é a prestação de serviço à comunidade. O preso é condenado a uma prestação de serviço à comunidade. E aí ele descumpre aquela obrigação. Ele pode ter a pena dele modificada? Pode ter. Ele pode, inclusive, ser levado ao cárcere. E nesses casos aqui, ele já está no cárcere, ele já está cumprindo a pena privativa de liberdade, e o seu descumprimento subentende que ele está aí em um regime já menos gravoso, já houve alguma progressão, e o seu descumprimento vai reconduzi-lo ao regime mais gravoso. Bacana isso aqui? Alguma dúvida? Então, só para a gente entender que tanto nas penas privativas de liberdade quanto nas penas restritivas de direito, você tem, né, as faltas graves estabelecidas, né, na própria lei de execução penal. E à frente nós vamos falar sobre as faltas leves e as faltas médias. E essas estão na lei de execução penal? Não. As faltas, exatamente, as faltas médias e leves são previstas no REDPRI. O que é o REDPRI? Regime disciplinar prisional. Regime disciplinar prisional, exatamente. Você tem o regime disciplinar prisional que estabelece quais são as faltas graves e faltas leves. Pois bem, no artigo 49, nós viemos ali falando de faltas leves e faltas médias. A gente estabelece que elas estão previstas no REDPRI, que é o regime disciplinar prisional. E aí vem falando aqui em consumação de tentativa. Pode ser uma questão de prova. Pergunta-se lá, o preso que cometer uma tentativa de falta grave, ele pode
ter alguma punição? Sim. Ou só no caso de consumação da falta? A tentativa também considerada mesmo assim. Exatamente. A tentativa também é considerada. Só lembrando que a consumação se dá quando o ato se exaure, né? A pessoa começa a executar e executa até o fim, né? Aquela falta e se exaure, né? Todas as possibilidades de voltar atrás. E a tentativa seria o quê? Uma vez começada a execução daquela falta, o indivíduo pode vir a se arrepender e deixar de consumá-la, de executar o fato. Então nós temos que ter esse entendimento também sobre tentativa e consumação, tá certo? Então, tanto a tentativa do cometimento da falta, quanto a consumação, ela pode levar à regressão do regime. Pois é. E isso está previsto no artigo 118, 1 e 49. No artigo 118, parágrafo 1º, fala da falta consumada, e o artigo 49, por sua vez, estabelece a questão da tentativa. Ela vem falando que as tentativas de cometimento de faltas também pode levar a uma punição, né? Seja ela aí, até mesmo relacionada à regressão do regime. E quem se sujeita às regras? As regras relacionadas à questão das faltas. No artigo 44, no parágrafo único, fala que tanto o condenado à pena privativa de liberdade, quanto o condenado a uma pena restritiva de direito e o preso provisório estão sujeitos às regras das faltas disciplinares. E aí nós já falamos, né? O que é o preso condenado à pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e o preso provisório. O que vem a ser isso, gente? O que vem a ser o preso provisório? Alguém sabe me falar? Alguém sabe um exemplo? Guardando condenação, exatamente, porque quem ainda não teve a sua sentença condenatória transitada e julgada, né? Que não existe nenhuma possibilidade de recurso, certo? E exemplo de preso provisório, o preso em flagrante, por exemplo, todos os presos, aqui o Sereste São Cristóvão, o Sereste de Betim, o Sereste de Contagem, recebe lá, o preso é autuado em flagrante de determinado crime na delegacia e é encaminhado ao presídio. Esse é o chamado preso provisório, né? O preso em flagrante, o preso em virtude de prisão preventiva, o preso em virtude de prisão por pronúncia, o preso em virtude de prisão temporária, etc. Todos esses presos que não teve ainda uma condenação, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, é o chamado preso provisório, né? Aquele que ainda não foi levado a julgamento e não possui ainda a possibilidade de recorrer daquela decisão, né? Porque ainda havendo essa possibilidade, ele ainda é considerado um preso provisório, né? O artigo 5º da nossa Constituição Federal, ela traz o princípio da inocência, né? Enquanto não transitada e julgada a sentença penal condenatória, ainda há-se o entendimento de que aquele indivíduo é inocente, né? Nós só podemos considerá-lo legalmente culpado depois de transitada a sentença penal condenatória. E aí, gente, quando nós viemos falando aqui em faltas graves e em faltas leves, a gente se pergunta, aonde que está previsto isso? Está previsto, né, tanto na Lei de Execução Penal, quanto no REDPRI. E aí o artigo 45, ele traz a questão do princípio da legalidade, que fala que toda falta ou sanção disciplinar deve anteceder o fato. Ou seja, não há como o preso comete determinada conduta e eu enquadro aquela conduta dele em uma falta disciplinar se ela não estiver prevista, seja na Lei de Execução Penal, seja no REDPRI, se ela não estiver prevista no nosso ordenamento jurídico. E o que seria isso? É o princípio da legalidade, que fala que toda sanção, que toda falta disciplinar e a sanção punitiva ela deve estar prevista no ordenamento jurídico. E essa previsão ela tem que anteceder o fato, né? Porque senão seria muito fácil.
O indivíduo comete uma determinada conduta e aí, seja o Estado, não, vamos prejudicar esse cara, vamos colocar que ele cometeu hoje, amanhã vamos tipificar isso aqui como uma falta disciplinar para a gente prejudicar esse preso. Isso pode? Não. A falta disciplinar, ela tem que estar prevista no ordenamento jurídico e essa previsão deve anteceder ao fato. E isso é o princípio da legalidade, né? Assim também como nas leis penais, que falam que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É a mesma coisa, né? Você não tem como inventar na sua cabeça um crime que não está tipificado no nosso ordenamento jurídico, seja no Código Penal, seja na legislação extravagante. Para que a conduta do indivíduo seja considerada como crime, ela deve estar prevista no ordenamento jurídico. E essa conduta deve estar tipificada antes do cometimento do fato, né? Se eu cometo um fato hoje e eu quero tipificar esse ordenamento jurídico a posteriori, eu não posso ser penalizado por isso. Por quê? Porque não estava previsto como crime. Da mesma forma, a falta disciplinar. Para que a falta disciplinar para que o indivíduo incorra, que o preso incorra em falta disciplinar, ela deve estar prevista tanto na lei de execução penal quanto no REDFRI, e ela deve anteceder ao fato, tá certo? E o artigo 48 da lei de execução penal estabelece que o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa em pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito, e fala da representação ao juiz da execução. E o que é isso? O que é essa autoridade administrativa, gente? Alguém tem ideia? Policial. Não. O que seria essa autoridade administrativa? Onde o preso cumpre a pena? Diretor. Sim. No caso do preso cumprir a pena, no presídio. No caso da pena privativa de liberdade, não é verdade? O preso condenado a uma pena privativa de liberdade, ele é levado ao presídio. E aí a autoridade administrativa é o diretor do presídio. E nas penas restritivas de direito? Suponhamos que o indivíduo seja condenado a uma pena, pego lá portando uma bucha de maconha para uso próprio, e é condenado a uma pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade. E aí ele é encaminhado aqui para a escola para fazer a pintura aqui das salas. Quem é a autoridade administrativa? Diretor da escola. Diretor da escola. Exatamente, não é o juiz. Tá? Não é o juiz da execução da autoridade administrativa. Ele está subordinado aqui à autoridade administrativa, que é o diretor da escola. Então, no caso, onde ele estiver. Onde ele estiver, exatamente. Na pena privativa de liberdade, né, se o indivíduo estiver em regime fechado e semiaberto, ele vai estar no presídio, submetido à autoridade administrativa, que é o diretor do presídio. Se ele estiver em regime aberto, a questão do albergue, ele vai estar submetido também ao diretor do albergue. E se a pena for restritiva de direito, onde ele estiver cumprindo a pena dele. Essa será a autoridade administrativa. E para a questão da regressão do regime, como é que funciona isso? O preso cometeu uma falta grave, né? Suponhamos que ele foi pego lá na cela, possui um instrumento capaz de ofender a integridade física de outra. Como é que vai acontecer a regressão do regime do preso? Vocês fazem ideia? A falta dele deve ser comunicada ao juiz, não? O diretor vai comunicar ao juiz, aí vai fazer a regressão. O indivíduo cometeu uma falta grave. Aí ele está no regime semiaberto. O diretor tem competência para regredir o regime dele? Não. Para voltar ele para o regime fechado? Não. Então é levado ao conhecimento do diretor o cometimento daquela falta disciplinar, e ao diretor compete representar ao juiz da execução. O que é representar ao juiz da execução? É levar ao conhecimento do juiz da execução o cometimento daquela falta grave por parte do preso. E aí cabe ao juiz da execução, em alguns casos, em uma audiência chamada audiência de justificação, ouvir o preso para ver se ele teve uma causa justa para cometer aquela falta,
e aí o juiz é que decide quanto à regressão. Jamais o diretor pode opinar no quesito regressão de regime, né? Uma punição disciplinar, sim, nos casos de cometimento de faltas leves e médias. Uma punição disciplinar prevista no REDPRI, prevista na Lei de Execução Penal, cabe ao diretor do presídio, mas também em ato motivado. Não é simplesmente, você cometeu uma falta disciplinar e eu vou te suspender uma punição. Não, tem que ter um procedimento ali e o diretor motivar aquele ato punitivo dele. Todo ato da autoridade administrativa é um ato administrativo e ele deve ter principalmente a motivação. Ele deve ter uma motivação, deve ter uma justificação, ele tem que ter um fundamento para aquilo. Então essa autoridade administrativa, no caso do diretor do presídio, no caso das penas privativas de liberdade, cometimento de falta grave, não cabe a ele regredir, por conta própria, o regime do preso. A ele compete representar o juiz da execução para que o juiz da execução tome essa providência. Ele vai dar um despacho fundamentado, endereçado aí ao diretor do presídio, comunicando a ele da regressão do regime para que o leve ao cumprimento da forma com que o regime estabelecido prevê. Bacana isso? Alguma dúvida? Exatamente. Aí, a gente falando disso lá, a gente vem no artigo 33, que fala das sanções disciplinares, tanto do inciso 1, 2, 3 e 4 e 5, que fala que, artigo 53, constitui sanções disciplinares. 1. Advertência verbal. 2. Repreensão. 3. Suspensão ou restrição de direitos. 4. Isolamento da própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 dessa lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Aqui vem falando aqui, então, gente, de quê? Do regime das sanções disciplinares, a quais cabe ao diretor do presídio aplicar e aquelas das quais o juiz deve decidir. E aqui fala do regime disciplinar diferenciado. E o que vem a ser isso, esse regime disciplinar diferenciado? Quem aqui, na função de agente penitenciário, tem uma situação dessa, uma situação parecida? Quem tem esse entendimento desse regime disciplinar diferenciado? Caso de fuga, de transferir o preso para um presídio penitenciário que tem esse regime, que fica diferenciado, porque ele cometeu uma falta esse regime mais grave. Disciplinar diferenciado, ele foi estabelecido aqui no Brasil, salvo engano, a partir de 2003, quando houve diversas interrupções entre presos de diversos presídios, houve diversas articulações de presos considerados diferentes no sistema prisional, e aí veio a necessidade de estabelecer esse regime disciplinar diferenciado. Alguns presos, diante do cometimento de determinados delitos, de determinadas faltas disciplinares, ele deve ser levado a esse regime disciplinar diferenciado. Isso está previsto na Lei de Execução Penal. Mas quando que ele pode ser levado ao regime disciplinar diferenciado? Cabe também ao diretor do presídio decidir por conta própria? Só o juiz. Só o juiz, exatamente. O diretor deve motivar também ao juiz da execução. O juiz deve ouvir o Ministério Público que estiver atuando naquele processo, em decisão motivada, levá-lo a esse regime disciplinar diferenciado. Existe uma série de regras do regime disciplinar. E eu remeto a cada um de vocês para que pegue aqui a Lei de Execução Penal. Não tem como, gente, a gente fazer uma análise, um estudo da lei, sem que vocês tenham aí a lei, que vocês estejam lendo essa lei constantemente, tá? Porque está tudo inserido na legislação, e aí vocês vão ver
quais as regras desse regime disciplinar diferenciado. Está relacionado à questão de visitas, né, de quantas pessoas podem visitar o preso. Está relacionado, exatamente, são dois. Né? São 360 dias, podendo depois repetir o mesmo tempo. Exatamente. Esse regime disciplinar diferenciado está muito relacionado a esse cumprimento de pena, está relacionado à questão das visitas, está relacionado ao tempo de permanência do preso na cela, e tudo isso está tipificado e está previsto aqui na lei de execução penal. Então, peço a vocês que peguem a legislação, que leiam, né, que busquem esse entendimento, porque tudo está inserido na legislação. Tudo o que pode e o que não pode relacionado a cumprimento de pena deve necessariamente estar previsto no nosso ordenamento jurídico, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no regime disciplinar diferenciado do artigo 52, só para vocês, quem não tem aí a lei de execução penal, para ter o conhecimento. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasiona subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou o condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Então, sim, mais um fato importante relacionado ao regime disciplinar diferenciado. É só o preso condenado? O preso provisório também. E quem que é esse preso provisório? Só lembrando? Foi transitado julgado. Exatamente. Então, o preso por prisão em flagrante, o preso em virtude de prisão preventiva, o preso em virtude de prisão temporária e o preso em virtude de prisão por pronúncia. Porque essa questão da pronúncia é muito própria do time dos crimes de dolo contra a vida, né? Os crimes de homicídio, existe uma forma diferenciada que é a prisão por pronúncia, que quando constatadas, quando comprovar a autoria e a materialidade daquele crime, não restar dúvidas sobre quem o cometeu e sobre a forma que foi cometido aquele crime, o promotor pode pronunciar o preso e aí o juiz vem e acata e ele se mantém preso por pronúncia. É diferente da prisão em flagrante, tá certo? Então, assim, tanto o preso condenado quanto o preso provisório estão sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. E quais que são as características desse regime disciplinar diferenciado? Vem falando aqui, artigo 52, inciso 1º. Duração máxima de 365 dias, sem prejuízo de repetição da sanção, por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Inciso 2. Recolhimento em cela individual. Inciso 3. Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Inciso 4. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Parágrafo 2º. Está igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer tipo em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Então, o regime disciplinar diferenciado, ele pode ser aplicado ao preso que venha cometer uma falta grave, e ele vem falando aqui no artigo 52, vamos ter esse entendimento. A prática de fato previsto como crime doloso. Então, nós já falamos aqui, que está no artigo 118, artigo 118, inciso 1º da lei. O cometimento de crime doloso. O preso está cumprindo uma determinada pena no presídio e vem a cometer uma tentativa de homicídio, por exemplo, ou vem a cometer um homicídio. Aí a ele cabe o regime disciplinar diferenciado. Preso com falta grave e quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeito a preso provisório. E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna. O que é isso?
Esses presos mais articulados, eles têm uma possibilidade muito grande de se movimentar dentro do presídio, que é o controle, né, do próprio sistema penitenciário, do próprio estabelecimento prisional. Exatamente, de articular, de ter realmente o controle, de comandar realmente. Então, uma vez constatada essa situação, a ele também cabe o regime disciplinar diferenciado. Qual que é o objetivo desse regime disciplinar diferenciado? É tirar realmente ali o preso do convívio dos demais, para que, né, o Estado tenha o controle da situação, para que o Estado tenha o controle, né, dos presos do sistema penitenciário. E aí vem e fala que tanto os presos condenados quanto os presos provisórios estão sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Então, só para que nós tenhamos aqui um entendimento rápido de tudo que nós falamos, recapitulando, tanto os crimes que têm como pena restritiva de direito ou pena privativa de liberdade, o preso está sujeito ao cometimento de falta grave, e o cometimento dessas faltas graves podem levar o preso à regressão do regime, certo? Não é só no crime cuja pena é privativa de liberdade, nas penas também restritivas de direito, tá certo? Tanto a consumação quanto a tentativa do cometimento das faltas pode levar à punição. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão ligada ao poder de fazer o preso cumprir aquela sanção. Em determinados casos, né, o diretor do presídio tem essa competência, tem esse poder, mas em outros cabe a ele simplesmente representar ao juiz da execução para que o juiz da execução dê uma decisão favorável ou não à regressão do regime ou ao cumprimento daquela medida disciplinar, como é o caso, por exemplo, do regime disciplinar diferenciado. Para que o preso seja levado a essas condições, isso é uma exceção. O regime disciplinar diferenciado é uma exceção do cumprimento da pena. O cumprimento da pena tem como fundamento principal a dignidade da pessoa. Você tem que dar um mínimo de dignidade para que essa pessoa cumpra a sua pena. Então, assim, muito importante esse conhecimento, que em alguns casos o diretor do presídio tem a competência para fazer valer a punição, e em outros só com decisão fundamentada do juiz da execução que está atuando no processo. Alguma dúvida? Foi claro, no caso aí, quando o diretor ele pode aplicar essa pena, o juiz ele tem que estar ciente, não? Ele vai ser cientificado, né? Toda falta disciplinar que o preso vier a cometer deve ser comunicado imediatamente ao juiz da execução. Por quê? Isso incide diretamente na questão dos benefícios do preso. Nós não falamos no nosso encontro anterior que a progressão do regime ela submete a dois requisitos, que é o requisito do cumprimento mínimo de pena e do bom comportamento. Então, assim, o juiz da execução necessariamente deve ser comunicado da falta disciplinar, porque a falta disciplinar é o mau comportamento do preso. Então, quando o juiz da execução tiver que dar a decisão, né, o preso não cumpre o requisito do bom comportamento, então, consequentemente, ele não vai ter o benefício, por exemplo, às vezes da progressão do regime, da saída temporária, etc. E às vezes, pelo tempo que ele já está ali cumprindo aquela pena preventiva, aí ele já sai do prejuízo, né? Porque poderia estar na rua, pelo tempo que ele já estava cumprindo ali, a pena privativa de liberdade, né? Na hora que o juiz vê lá que ele teve falta, aquela coisa toda, vai falar assim. Não procede. E quando que o juiz, isso é levado ao conhecimento do juiz, né, o cometimento dessa falta disciplinar, e ao diretor do presídio cabe também emitir o atestado carcerário do preso, que fala do bom ou do mau comportamento. Tudo é registrado em FOPEM, né? Tudo é registrado, exatamente. Esse atestado carcerário que é emitido lá, ele é levado ao processo de execução do preso para que o juiz tenha conhecimento se há ou não o bom comportamento do preso. Então, assim,
Por isso que é levado ao conhecimento do preso todas essas questões. Uma vez o preso levado ao cárcere, condenado, levado ao presídio, imediatamente ele deve ser cientificado de todas as faltas disciplinares a qual ele pode incorrer, né? Porque isso vai incidir diretamente no cumprimento da pena dele, né? Questão de progressão, questão de liberdade condicional, etc. Rodrigo, eu queria entender só uma coisa aqui. Vou dar um exemplo aqui rápido aqui. Por exemplo, igual no caso daqueles presos em São Paulo, na época do PCC, né? Formação de quadrilha, etc. Aí no caso, eles eram presos estaduais, cumpriam pena em regime de disciplinar diferenciado em cadeia estadual. E hoje eles estão em cadeias federais. Eu queria saber por que foi feito esse trânsito, sendo que já existe estabelecimento para ele hoje, esse disciplinar diferenciado estadual, no caso. Na verdade, esses presos, eles cumpriam a pena em regime normal, né? Mas uma vez fazendo toda aquela articulação, foi criado esse regime disciplinar diferenciado, justamente por causa desses movimentos que houve dentro dos presídios, tanto em São Paulo com o PCC, né? E no Rio com o Comando Vermelho. E aí eles foram levados a esses regimes disciplinares diferenciados para tirar ele ali do convívio com os demais presos. E esses presídios federais foram criados, um presídio de segurança máxima realmente, que tira realmente o preso ali, né, daquela situação de presídio comum, porque querendo ou não, a articulação desses caras são tão grandes que mesmo no regime disciplinar diferenciado, mesmo com uma vigilância muito grande, eles ainda conseguem liderar movimentos, conseguem ainda, né, se comunicar com o mundo aqui fora e fazer as barbáries que eles tanto fizeram e fizeram recentemente aí, né? Aquele movimento lá de Botafogo em ônibus lá no Rio, aquela confusão toda, tudo isso comandado de dentro do presídio. Aqueles presos que participaram dessas articulações, eles estão sujeitos a esse regime aí, né? Não existe nenhum outro motivo, é só porque é uma segurança máxima mesmo, um presídio diferenciado, uma segurança muito maior do que os presídios comuns. Você falou, eu não sei se o senhor comentou aí que esse regime diferenciado, o cara não pode ultrapassar 260 dias. Exatamente. Mas nesse federal, no caso do regime, no presídio lá no federal, ele pode ultrapassar? Eu acredito que não. Mas acontece. Eu acredito que não, porque o regime diferenciado disciplinar, ele é um só. Ele é um só. Né? Tanto o cumprimento no presídio comum quanto no presídio de segurança máxima. Mas existe preço que dá nesse regime. Ou se fala que não é. Mas quem vai falar que 65 dias podendo repetir. E lá também não é só ele. Exatamente. Não, mas o fato do preso continuar nesses presídios não quer dizer que ele se encontra nesse regime, não. Não quer dizer que ele se encontra nesse regime. O fato dele estar lá não quer dizer que ele se encontra nesse regime, não. Por exemplo, o presídio de segurança máxima aqui, né, em Contagem. O preso está ali, ele está submetido a esse regime disciplinar diferenciado? Não. Né? Ele está subordinado ao regime normal, mas é um presídio de segurança máxima devido ao regime de cumprimento da pena dele, que é a reclusão. Quando eles cometeram o crime na época igual lá, né? Eles cometeram em São Paulo lá, no PCC, eles foram com o regime disciplinar diferenciado. Exatamente. Só que agora eles têm presídios federais, né? Mas tem a questão de ter cometido o crime de âmbito federal também, né? Terrorismo, por ser de alta periculosidade, essas coisas. Então, acho que é considerado, por isso que eles estão mantidos no presídio federal. Sim, existe toda uma... Tem muito... A questão até de segurança do presídio federal Está mais voltado para a questão da própria segurança, né? Da periculosidade mesmo. Exatamente. nacional, né? Mas o que leva, vocês têm que ter o entendimento, que o regime diferenciado disciplinar, o que leva o preso a esse cumprimento, está previsto no artigo 52. Se isso é feito de forma diferenciada nos presídios, gente, nós sabemos que isso acontece muito na prática. Na prática, nem tudo é o que está na lei. Na prática, nem tudo nós temos como fazer como está na lei. Então, muitas das vezes é feito de forma diferente. Está certo? Não. O que manda é a nossa legislação. Né? Para o concurso, nós temos que seguir a legislação, é a lei de execução penal, é o Código Penal, né, do nosso ordenamento jurídico. Não tem como nós darmos uma resposta diferente, né, para a questão da prova, diferente daquilo que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz
fiz a prova da ordem em 2009, e aí caiu uma questão muito interessante. Era mais ou menos assim. O indivíduo foi preso por porte ilegal de arma e foi levado pela polícia militar à delegacia. Aí chegando à delegacia, o delegado conversou, né, levou à sala do escrivão, foi ouvido. Aí depois de um determinado momento chegou à delegacia o advogado desse preso e se fechou na sala do delegado, conversaram por cerca de uns 20 minutos e logo em seguida o advogado saiu com o preso, né, sem nenhuma providência. E aí a pergunta era muito maliciosa. Aí pergunta, isso foi uma questão aberta da segunda etapa da prova. Aí pergunta-se, o que pode ter acontecido para que o advogado tenha saído com o preso sem nenhuma punição àquele indivíduo? O cara foi preso por porte, né? Foi preso na rua, com arma na cintura, e foi levado, isso em 2009. 2009 não era afiançado. Né? A fiança por crime de porte de arma é recente. Ele pode ter pago a fiança. Não, falou que é inafiançável. É inafiançável. O crime de porte de arma era inafiançável. Em 2009. Em 2009. Eu vou sugerir que seria uma interpretação do delegado? Não, eu acho que teve a questão da. O advogado conseguiu a questão da liberdade condicional, sei lá, liberdade. Esqueci o direito que fala. Ele, às vezes ele pode ter saído, mas isso não quer dizer que ele vai ter que pagar a pena, não. Essas respostas todas, Ou então socorro, né? depois foi feito até comentário pela própria ordem, todas essas respostas estavam, né, nas provas. Pois é. Esse monte de resposta aí, mas tudo assim, infundado. Né? A questão do suborno, alguns responderam, não, o advogado chegou lá e pagou a propina, e salvou, eles resolveu, o delegado rasgou lá a ocorrência, rasgou o procedimento todo. Outros responderam coisas absurdas lá. Mas qual que era a resposta certa? Isso independe também do que o policial colocou na ocorrência dele lá, não do a lei estabelece que se portar arma sem o devido registro e sem o porte de armas é crime. Cabe ao delegado uma outra interpretação? Não. Tem que chegar o delegado, tem que autuar o cara em flagrante de delito pelo crime de porte ilegal de arma. Tá certo? E aí vem esse monte de resposta. Pagou propina, o advogado conversou lá e resolveu, lá teve isso. Mas qual que era a resposta certa? Naquele ano, exatamente naquele ano, havia estendido o prazo até 31 de dezembro para aqueles que quisessem devolver a arma, essas armas de procedência legal, devolver a arma, tinha até dia 31 de dezembro. E qual foi o argumento? O argumento foi esse, o advogado baseou nessa legislação, né? Ô doutor, meu cliente estava realmente deslocando a delegação para entregar e havia essa possibilidade, a delegação de recolher a arma e liberou o preso. Então assim, quando se trata de direito, não existe respostas evasivas, não existe suposições, não existe criações das nossas cabeças. O que existe é o ordenamento jurídico, o que existe é a lei, né? Não tem como eu criar uma falta disciplinar, não tem como eu, diretor do presídio, não tem como eu, agente penitenciário, criar uma falta disciplinar e criar uma punição para aquela falta disciplinar se ela não estiver prevista no nosso ordenamento, seja na lei de execução penal, seja no régimen PRI. Então isso é fato. E também isso deve estar tipificado quando? Antes da conduta faltosa, né? É o princípio da legalidade, é o princípio da anterioridade da lei que estabelece as sanções disciplinares. Beleza? A interpretação só será realizada por intermédio da lei, né? Intermédio da lei. A lei Você penal. vai interpretar, por exemplo, vai depender da interpretação do delegado. A interpretação dele vai Dentro da lei. Essa interpretação, você não pode ter a liberalidade. Embora o delegado tenha um poder discricionário, né, de definir, de decidir o caso, mas a interpretação dele, ela tem que ser de forma literal mesmo, ela tem que ser analisando friamente a letra da lei. Não tem como ele inventar, né? Não tem como ele fugir dessa realidade. Muitas vezes as pessoas vão para a delegacia, o cara vai preso lá com 50 pedras de crack. Eu estou querendo lugar. Se o delegado deixar de exercer a função dele, assim como o agente penitenciário, você deixar de exercer de ofício a sua função é crime. cumprimento de dever. É um crime de prevaricação. Você prevarica quando você deixa de
de exercer de ofício dentro da sua função, do seu dever legal. Esse caso de deixar aí, no caso da gente, é tão grave que se ele não fizesse a comunicação, né, do preso, no caso, o preso não é apresentado no juiz, né? Então ele acaba recebendo benefício porque às vezes aconteceu uma falta grave lá e não foi feita a comunicação. Exatamente. Então passa batido. Aconteceu até tempo atrás aí, o preso foi pego no celular, droga e tudo, só que ele recebeu o benefício, aí no dia dele ir embora, tinha complicação, ele não tinha passado pelo regime dentro da unidade. Então não foi feita a comunicação apresentando o juiz. E olha, não teve como segurar. E olha o que você está falando, está previsto aqui, ó. Ter a posse utilizada para receber telefone, rádio ou similar. É uma falta grave, que leva inclusive à regressão do regime. Se ele não passou pela comissão, ele não tomou uma falta nem para apresentar o juiz. Aí verdade. Não seguiu os trâmites legais. É uma falta grave que leva, inclusive, à regressão do regime. Então, se o agente prevaricou ao deixar de agir de ofício conforme a sua própria função. O delegado, quando ele emite o alvará de soltura, qual o poder que ele tem para emitir esse alvará de soltura? O alvará de soltura emitido pelo delegado só existe uma possibilidade. Carro, né? Oi? Não, o alvará de soltura fala de gente preso, né? De preso. O alvará de soltura só existe uma possibilidade. O crime é afiançado. O indivíduo é preso em flagrante. Por exemplo, hoje o porte legal de arma ele é afiançado. Ele é preso em flagrante, é levado à delegacia, ele é autuado em flagrante delito pelo crime de porte legal de arma, ele é preso e aí ele é colocado na cela. Aí o indivíduo chegou lá e paga a fiança. Aí ao delegado cabe fazer o alvará de soltura, né? Porque ele foi levado ao cárcere. Aí faz o alvará de soltura. Mas em quaisquer outros casos, o alvará de soltura ele é emitido pelo juiz. O indivíduo foi preso em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma. Ele não pagou a fiança. Aí o advogado entra com pedido de liberdade provisória. O juiz vai avaliar o caso, ver se ele cumpre os requisitos da lei e vai emitir o alvará de soltura. Esse alvará é que é emitido para a delegacia. E o delegado simplesmente, o SEDARIM faz aquela pesquisa para analisar se existe algum impedimento, alguma outra prisão, alguma outra coisa que impede aquela liberação e formaliza aquele alvará e o presídio cumpre exatamente, faz a liberação do preso. Então o alvará de soltura só em um único caso que cabe ao delegado de polícia. Caso os crimes afiançáveis em que o indivíduo é levado à cela, ainda está ali no poder da polícia, e aí veio, pagou fiança, o delegado faz o alvará de soltura. Desde quando deixou de ser afiançado? Desde o ano passado, se não me engano. Deixou de ser. Não, hoje é afiançado. Hoje é. O porte legal de arma é afiançado. Mas desde quando mais ou menos? O porte legal de arma já passou por diversas etapas. O porte legal de arma já foi uma contravenção penal, não era nem crime, era feito um TCO, assim, era quase que liberado o porte de armas, há um tempo bem passado. Aí depois, em 2000 e... não me lembro bem a época. Não, a lei agora é de 2003, A lei que está vigorando agora é de 2003. A lei 9437/2006, ela é de 2003. 2006 é do tráfico, A lei nova do tráfico é de 2006. Hã? 4 anos. Isso. O tráfico de 2006 e a lei de porte legal é de 2003. Assim, já teve várias etapas. Tem uma época que era contravenção penal, aí depois veio a legislação mais rigorosa, sem fiança, veio com fiança, e depois veio o Estatuto de Desarmamento em 2003, que estabeleceu ainda a fiançabilidade do porte legal, e agora flexibilizou de novo, estabelecendo a fiança dos crimes de porte legal de arma, desde que a arma não tenha um número raspado e a arma seja não tem que ser registrada, e a arma não seja de uso restrito das Forças Armadas. Por exemplo, uma 9 tem fiança? Não.
Ou uso policial. Vanderlei, Oi? Ou uso policial. Isso. o valor dessa fiança, ela é anexada, já tem previsão do valor, o delegado que faz, ou como é que é a questão de valores? Não. Mais uma vez, deixando bem claro, nada na administração pública sai da nossa cabeça. Nós não temos, né? está escrito, nós não temos essa liberalidade. Está no Código de Processo Penal. Né, varia de um salário mínimo a X salários. Não sei a quantidade certa, aquilo, mas varia de 1 a uma outra quantidade de salários mínimos. O delegado de polícia não tem essa liberalidade, o juiz não tem essa liberalidade. Tudo na administração pública é com base em legislação. Tá certo? O calibre da arma influi? Oi? O calibre da arma O calibre da arma influi, porque a arma de uso restrito das Forças Armadas. A 9mm, por exemplo, é de uso restrito. Né? A 45. Eu estou falando no caso do valor. A do valor? Não. Influi, para a questão do valor, são as condições pessoais do criminoso. Por exemplo, se eu recebo um salário mínimo, não tem como dar uma pena de 50 salários mínimos. Né? A desse, uma pena não. Baseado, né? É uma pena não. Se a entrada fica 50 salários, há uma desproporcionalidade, né, entre as condições pessoais do agente e até a própria fiança. Agora, se você pega um empresário aí, de grande porte, também não justifica o cara ser pego por uma condição e sabe ter uma fiança mínima para ele. Né? Tudo isso é avaliado. As condições pessoais do criminoso, do agente. Uma residência já pega, já é claro. No caso de reincidência, a legislação já proíbe a fiança. Beleza, gente? Vamos encerrar por hoje? Bacana? Semana que vem nós estamos de volta.